Desde os tempos mais antigos, o povo de Israel esperava uma voz que ecoaria como trovão no meio do deserto, quebrando o silêncio espiritual que havia se estendido por 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. 4 séculos sem profetas, sem revelações diretas, sem visões. O povo vivia sob o jugo do Império Romano, aprisionado por tradições e pela frieza da religião. Mas as profecias ainda pulsavam, e uma delas, escrita pelo profeta Isaías, começava a se mover no tempo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Aquilo não era apenas uma promessa, era um chamado que atravessava gerações. E foi então que o silêncio foi rompido de forma sobrenatural. Um sacerdote chamado Zacarias, já idoso, entrou no templo para queimar incenso diante de Deus. O povo esperava do lado de fora, mas algo extraordinário aconteceu ali dentro. Um anjo do Senhor apareceu à direita do altar e disse: Zacarias, tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz um filho, e o nome dele será João. Zacarias ficou atônito. Ele e Isabel eram velhos, sem esperança de ter filhos. Mas o anjo anunciou que aquele menino não seria comum. Seria cheio do Espírito Santo desde o ventre e prepararia o caminho do Messias. A promessa que Isaías havia declarado há séculos estava prestes a se cumprir diante dos olhos do mundo. O nascimento de João foi um sinal para toda a Judéia. Isabel, antes estéril, agora segurava nos braços um milagre vivo. E quando Zacarias confirmou o nome João, sua voz, que havia sido calada pela incredulidade, foi restaurada. Ele então profetizou, tomado pelo Espírito: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor a preparar os seus caminhos. Naquele momento, o destino de João foi selado. O menino que nasceu de um ventre impossível carregava a missão de abrir os portões do arrependimento e despertar uma geração adormecida. Anos depois, João desapareceu dos olhos do povo e se retirou para o deserto. Ali, entre o sol escaldante, a solidão e as areias que cortavam o vento, Deus o moldava em silêncio. O deserto é o lugar onde Deus faz homens fortes, e João se tornava a própria voz que o deserto esperava. Vestido com pele de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, ele se tornava o símbolo de uma fé pura, sem máscaras, sem luxo, sem religiões distorcidas. Sua vida era uma denúncia viva contra a hipocrisia dos poderosos e contra a corrupção espiritual dos líderes religiosos. João não pregava conforto, ele pregava arrependimento. Então, um dia, ele surgiu do deserto com uma mensagem que incendiou Israel: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sua voz ecoava pelos vales, atravessava aldeias e alcançava multidões. Pessoas de todas as partes vinham até ele, confessando seus pecados e sendo batizadas no Rio Jordão. O homem que havia sido forjado na solidão agora movia nações com suas palavras. Os religiosos o temiam, os soldados o respeitavam e o povo o seguia. João se tornara o maior de todos os profetas, não porque realizava milagres, mas porque sua mensagem cortava a alma como uma espada. Mas João sabia que seu papel não era ser o centro da história. Sua missão era apontar para alguém maior. E então, em um dia comum às margens do Jordão, o improvável aconteceu. Entre a multidão, um homem se aproximou em silêncio. João olhou e seu coração queimou. O Espírito Santo lhe revelou: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O encontro entre o profeta e o Messias foi o momento mais decisivo da história humana. Quando Jesus desceu às águas, o céu se abriu, o Espírito desceu em forma de pomba e a voz do Pai ecoou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
O plano divino havia sido revelado diante de todos. A partir daquele dia, João começou a diminuir para que Cristo crescesse. Ele não buscava fama, não buscava glória. Ele sabia que sua função era preparar corações, não construir impérios. Quando seus próprios discípulos o questionaram sobre Jesus, João respondeu com firmeza: o amigo do noivo se alegra quando ouve a voz do noivo. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Essa frase ecoa até hoje como uma das maiores expressões de humildade espiritual da Bíblia. João entendeu que servir a Deus é desaparecer para que Cristo apareça, mas sua mensagem incomodava. A verdade sempre incomoda os que vivem de aparência. João denunciou publicamente o rei Herodes por viver em pecado com a mulher de seu irmão, e isso o levou à prisão. Mesmo encarcerado, ele não se calou. Do fundo da cela, sua voz ainda ecoava nos corredores do palácio. O homem que antes pregava às multidões, agora pregava para as paredes frias, mas o fogo dentro dele não se apagou. João sabia que a prisão não era o fim, era parte da missão. E então veio o momento mais sombrio. Por causa da vingança de Herodias, João foi condenado à morte. Sua cabeça foi pedida em um banquete de luxo, enquanto a justiça era trocada por aplausos e vinho. O profeta do deserto foi silenciado, mas sua voz nunca deixou de ecoar. Porque homens podem ser mortos, mas mensagens divinas são eternas. O sangue de João se tornou a semente que preparou o terreno para o evangelho florescer. Ele morreu fiel à sua missão, provando que a verdade vale mais que a própria vida. Jesus, ao saber da morte de João, retirou-se para o deserto. Ele sabia o peso daquele sacrifício. João havia cumprido tudo o que lhe fora designado, abrindo o caminho para o Cordeiro. E o próprio Cristo declarou: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mas logo depois, acrescentou: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa frase carrega um mistério profundo. João representava o auge dos profetas do Antigo Testamento, mas em Cristo uma nova era estava começando. A era da graça, onde todos podem ter acesso direto ao reino. Hoje, quando olhamos para a história de João Batista, precisamos entender que ele não foi apenas um personagem do passado. Ele é o retrato de uma geração que Deus está levantando novamente. Uma geração que não se dobra ao sistema, que não se vende por fama e que prega a verdade mesmo que custe tudo. João foi a voz no deserto, mas o deserto ainda clama por vozes. O mundo precisa de homens e mulheres que se levantem como ele, que preparem o caminho para a volta do Senhor. O chamado de João é o mesmo chamado de hoje: arrependimento. O arrependimento não é remorso, é mudança de direção. É quando o coração reconhece o pecado, abandona o caminho errado e se volta totalmente para Deus. Foi essa mensagem que incendiou o Jordão e que ainda tem poder para incendiar o mundo. Porque antes de Jesus vir em glória, precisa haver uma voz que clame novamente: endireitai o caminho do Senhor. E assim termina a jornada de João Batista, o profeta que não teve medo de confrontar reis, que viveu com propósito e que morreu em fidelidade. Seu legado é uma chama que o tempo não apaga. Ele preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, e agora sua mensagem ecoa como um aviso para a segunda vinda. O mundo pode tentar calar as vozes proféticas, mas o céu continua a levantá-las. João Batista não foi um homem comum. Ele foi o grito de Deus num tempo de silêncio. Foi o trovão que precedeu a chuva, o eco de uma promessa cumprida. E mesmo que seu corpo tenha sido lançado ao esquecimento, sua voz ainda atravessa os séculos, lembrando a humanidade de que o arrependimento é o portal da salvação.